Olá, seja bem-vindo ao Storicoro, o seu canal de conhecimentos e conteúdos de história. Vamos agora continuar com o conteúdo. Então vamos lá. Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Então o que é Revolução Industrial? É um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e sociais impulsionadas pela transformação na produção. É uma passagem do sistema de produção artesanal, manufatura, para a indústria, maquinofatura. O sistema econômico do capitalismo comercial, que era baseado no mercantilismo, passou a ser industrial, baseado nas fábricas. Então, aqui nós temos uma mudança, uma transformação na produção. Revolução é uma mudança muito grande, uma mudança que a gente diz radical, ou seja, uma mudança que muda a essência de tudo, né? E aqui há uma grande mudança na essência da economia, como as pessoas faziam para sobreviver. Então, antes da Revolução Industrial, a produção de produtos era de forma diferente. No caso, era feita de forma artesanal. Antes, o sistema econômico, ou seja, a forma de fazer atividades econômicas, era o comércio. Você fazia comércio entre países, isso chamamos de mercantilismo, né? Agora, com a Revolução Industrial, nós temos um processo de indústrias. Quem ganha dinheiro, quem faz a economia gerar, são as indústrias, as fábricas. Bom, aqui tem um gráfico, uma imagem que mostra como é o processo de mudança na Revolução Industrial. Então, ali, ó, no primeiro ciclo, nós temos o artesanato. O artesanato era feito um trabalho individual. Uma pessoa faria o trabalho de um objeto. E aí, quando o trabalhador individual ele começa a usar ferramentas manuais, ou seja, umas ferramentas que podem ajudar no processo, nós temos a manufatura. Então, por exemplo, quando você costura a linha e costura ela própria, você mesmo, você está fazendo um trabalho artesanal. Mas quando você usa o tear de madeira, por exemplo, que você consegue fazer uma produção maior, mais rápida, você tem um processo de manufatura, que é um processo que você usa ferramentas para ajudar a agilizar o serviço. E ainda nós temos um outro processo que é quando você usa as ferramentas e mais dividir o trabalho, ou seja, cada pessoa vai ter uma função. Então, para construir um tecido, um vai fazer o corte, outro vai fazer a marcação, outro vai fazer o tear. Cada um fazer uma função da produção do tecido, nós temos o processo industrial. E aí também vem as ferramentas mecânicas, que seriam as máquinas, né? Então, as máquinas fazem o serviço tornar-se mais fácil e você opera a máquina, né? Você opera a máquina e você faz um serviço que seria de uma pessoa muito mais rápido, né? Um serviço que seria muito mais peças em muito menos tempo. Então, esses ciclos aí mostram como houve a mudança no sistema que era artesanal para um sistema industrial. Artesanato. Artesanato é a forma de produção da Idade Média. Era de caráter familiar. O produtor, que é o artesão, possuía os meios de produção. Era o proprietário da oficina e das ferramentas. E trabalhava com a família em sua própria casa, realizando todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final. Não havia divisão do trabalho. Então, o artesanato é a pessoa, o artesão, né? Ele produzia tudo, né? A ferramenta, ele tinha a oficina dele em casa, ele tinha as ferramentas, ele tinha a matéria-prima, tudo que ele precisava e fazia o objeto na casa dele mesmo, certo? Sem auxílio de ninguém, sozinho. Ó, então aqui tem um exemplo, né, de uma roda de fiar, né? Você usava ela para fiar o algodão, enquanto lá atrás tem uma senhora que está tecendo o algodão que foi fiado, né? Então, isso é um serviço feito de forma artesanal. Manufatura. Manufatura é a forma de produção que, ao longo da Idade Moderna, baseado no desenvolvimento do comércio marítimo, ocorre um aumento na produtividade devido à divisão social da produção.
onde cada trabalhador realizava uma etapa na confecção do produto. Então aqui nós já temos um desenvolvimento maior, que viu-se que se eu pegasse várias pessoas e dividisse a função, cada um fizesse uma parte da produção, a produção seria mais rápida. Então você conseguiria produzir mais coisas em menos tempo, uma forma de dividir o trabalho. E isso a chamamos de manufatura. A gente usa ferramentas, divide o trabalho, cada um faz uma parte da etapa e aí você tem no final um produto pronto de forma mais rápida. Outra característica desse período foi a participação dos burgueses no processo produtivo, passando a comprar a matéria-prima e a determinar a produção, já que conhecia os mercados consumidores. O pagamento que cada indivíduo recebe é pela quantidade de produção que ele fez, sendo que a maior quantia fica com o burguês, que irá vender o produto. Antes do artesanato, o artesão ele faz o objeto e ele vende o objeto, né? Já no processo de manufatura, existe uma pessoa que seria quem iria conduzir esse processo. Então, o burguês, né, o comerciante, ele ia lá, comprava matéria-prima mais barato, porque ele compraria com maior quantidade, e aí ele dá para os artesãos fabricarem esse produto, e esse produto seria vendido numa loja desse próprio comerciante ou em outro comerciante. Então essas pessoas faziam a ligação da produção, né, da fabricação daquele produto para venda. Então esse processo é um processo que era da manufatura. Então não é o produtor que vende, e sim uma outra pessoa. Aqui nós temos um sistema de maior manufatura, né? O uso das máquinas, né? Uma máquina maior, em que as pessoas vão trabalhando, cada um tem uma função, inclusive as crianças trabalhando também. E aí lá atrás, no fundo, tem o comerciante, né, o burguês, que vai fazer essa relação de trocas. Aí tem a maquinofatura. O trabalhador estava submetido ao regime de funcionamento da máquina, sendo que o empresário é quem dita o ritmo e controla sua produção. Além disso, ele recebe salário pelo trabalho e não pela produção. As máquinas substituíam o serviço de muitos humanos, barateando e aumentando a produção. Surgem as fábricas. Então, agora com a maquinofatura, você não faz a produção na sua casa, na sua oficina. Você tem que ir até um local e aí lá você opera a máquina lá. Uma máquina faz o serviço de várias pessoas. Então, você tem mais produtos com menos tempo e menos custo. Isso é uma grande mudança. Você muda toda a sua estrutura. Outra coisa, a máquina ela funciona com energia. E aí você não pode fazer o serviço da máquina a hora que você quiser, porque a máquina exige um tempo muito grande para ela ser ligada e desligada. Então a máquina ficava trabalhando direto, pessoas que iriam para a fábrica para poder operar essa máquina. Então você tem um horário de chegada, horário de saída, e você não recebe pela produção, você recebe apenas pelo um salário, o tempo de trabalho que você teve. Então aqui nós temos uma imagem de uma máquina a vapor, né? Usava-se o vapor para mover esse pistão grande que tem aqui na frente, e aí isso gerava a energia dentro das fábricas. A Revolução Industrial ocorreu, em um primeiro momento, na Inglaterra. Isso aconteceu devido a uma série de questões. A Inglaterra tinha condições políticas favoráveis, pois após vários conflitos políticos, o rei governava o país, mas tinha que seguir as leis, a Constituição. Quem elaborou as leis para limitar o poder foram os burgueses. Vimos no conteúdo anterior sobre a Revolução Inglesa, né, que na Inglaterra quem tinha o poder eram os políticos, era o parlamento, composto por nobres e principalmente pelos burgueses. E aí, como os burgueses é que comandavam o país, isso ajudou muito a facilitar que os burgueses tivessem mais poder e o governo agisse e trabalhasse em função e sendo favorável aos burgueses. Os ingleses investiram muito nas navegações e conseguiram ampliar o mercantilismo, comércio com outros países. Isso garantiu uma acumulação de riquezas. A Inglaterra possuía uma vasta rede fluvial, que são os rios, né? E bons portos naturais, que favoreciam o transporte e escoamento da produção. Então, na Inglaterra, por causa do mercantilismo e esse comércio com várias regiões do mundo, eles tinham uma grande circulação de mercadorias. Eles conseguiriam fabricar produtos e vender para o mundo inteiro. Isso era muito fácil, porque eles tinham um sistema de portos, um sistema de rios, tudo isso ajudaria para pegar a produção e vender para outros lugares. A Inglaterra possuía também um grande mercado consumidor. Era comum fazer acordos comerciais com outras regiões, por exemplo, o Tratado de Methuen.
panos e vinhos, com Portugal. A Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, sendo essa a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor. Então a Inglaterra também fazia acordos comerciais com outras regiões, como panos e vinhos com Portugal, Tratado de Methuen, que era um acordo em que Portugal ficaria encarregada de comprar somente tecidos ingleses e a Inglaterra compraria somente vinhos portugueses. Só que a frequência com que você compraria os tecidos da Inglaterra era muito maior do que comprar vinho. Então esse acordo ajudava muito a Inglaterra, que se beneficiou muito com essa venda exclusiva para Portugal. E também na Inglaterra tinha o carvão, né? Esse carvão ele movimentava as máquinas, movimentava também os trens, as locomotivas, e isso era uma fonte de energia, né? Porque na época não existia energia elétrica, as máquinas eram movidas todas elas a vapor. Você usava o vapor da água ali, né, para movimentar as turbinas, movimentar os pistões para as máquinas poderem funcionar. A Revolução Industrial ela tem algumas fases, né? A primeira fase é de 1760 a 1860, né? 100 anos. A Revolução Industrial ficou basicamente na Inglaterra, o primeiro país europeu a conhecer um rápido processo de industrialização, baseado na utilização de carvão e do ferro, e a fabricação de tecidos com utilização de tear mecânico. Então, o primeiro processo que aconteceu foi durante esses 100 anos, que aconteceu na Inglaterra, e a Inglaterra teve um grande avanço e desenvolveu a indústria e o uso do carvão como energia. A segunda fase ela já aconteceu por várias regiões da Europa, atingindo países como a França, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda, entre 1860 e 1900. O processo de industrialização alcançou os Estados Unidos e o Japão. Nesse período, as principais inovações técnicas foram a utilização de energia elétrica e desenvolvimento de produtos químicos. Então, na segunda fase, que é um pouquinho mais avançada, vários países da Europa começam a desenvolver também um sistema muito próximo da Inglaterra e também sai da Europa e vai para a Ásia e vai para a América, né? E esses países começam a desenvolver suas tecnologias e também desenvolver uma indústria, principalmente com energia elétrica que já tinha sido inventada, né? Invenções na Revolução Industrial. Alguns objetos foram inventados na época e isso foi muito importante no processo da Revolução Industrial, né? Em 1733, o John Kay inventa a lançadeira volante, que era um objeto que fazia com que o tear ele agilizasse o seu trabalho. O tear que fazia os tecidos, né, fosse mais rápido fazer isso. Em 1767, James Hargreaves inventa a spinning jenny, que permitia a um só artesão fiar 80 fios de uma única vez. Então, antigamente, você conseguia fiar com a fiadeira, com a roda de fiar, né, um fio por vez. Com a spinning jenny, você conseguia fiar até 80 fios ao mesmo tempo. Isso é um grande avanço das máquinas, né? Um ano depois, o James Watt inventa a máquina a vapor, ou seja, não precisa mais de uma pessoa controlando a máquina ou fazendo a máquina funcionar, e sim existia uma energia que o vapor que conseguia fazer a máquina funcionar sozinha. E em 1785, o Edmund Cartwright inventa o tear mecânico, ou seja, era um tear que não precisava do ser humano, ele fazia todo o processo automático. Então, vejam como em pouco tempo, questão de 50 anos, 50 e poucos anos, de uma máquina que era feita de forma artesanal, que a pessoa trabalhava na máquina, uma máquina que produzia praticamente sozinha. Para também melhorar a produção e desenvolver melhor as indústrias, né, houve um controle da produção, ou seja, como fazer para que a empresa tenha uma maior eficiência. Então nós temos alguns sistemas, como o Fordismo, por exemplo. Esse método foi implementado na indústria automobilística da Ford, né, os carros Ford. As esteiras levavam o chassi do carro a percorrer toda a fábrica. Do lado delas ficavam os operários operando com as mãos. Além disso, o Fordismo defendia o princípio de que a empresa deveria dedicar-se apenas a um produto. Então, o carro ele começava na primeira etapa da fábrica, ele ia passando pela fábrica inteira e cada setor fazia um tipo de coisa. Então, um setor colocava o motor, outro setor apertava o parafuso do motor, o outro setor colocava o eixo e outro setor colocava a roda, e outro setor apertava a roda e assim por diante. Então, um carro ele demoraria mais para ser produzido, né? Mas ele produziria mais quantidade, porque uma pessoa faria sempre o mesmo tipo de serviço. Então, quem apertava o parafuso sempre ia apertar o parafuso desde o início do seu trabalho até o final. Então, essa era a ideia.
Poderia ser meio estranho, mas existia a função de apertar o parafuso apenas, né? E seria como a produção era feita no Fordismo. Tinha também o Taylorismo, né? Que é o engenheiro norte-americano Frederick Taylor, que visava buscar o aumento da produção com a melhor eficiência do trabalho, que envolve fazer as tarefas de modo mais inteligente e com a máxima economia de esforço. Para isso, era preciso treinar o operário na função específica que queria desenvolver. O funcionário deveria ser pago pela produção. Então, o Taylorismo era a ideia de que você deveria ensinar o funcionário a fazer a função dele, e ele deveria fazer somente aquela função, e era bem treinado para isso. Ou seja, quanto mais treinado for o funcionário, mais rápido ele vai fazer e com mais eficiência também. E você pagaria para ele. Se ele produziu tantas peças, ele vai receber por tantas peças. Outra coisa que também mudou na Revolução Industrial é as classes sociais, né? Então nós temos disputa de duas classes, os capitalistas e o proletariado. Capitalista é quem detém o capital, os meios de produção, são os empresários. Então os donos das fábricas, os empresários, eles são os capitalistas, né? Eles é que detêm o controle de tudo, eles que controlam a fábrica, dão emprego para as pessoas. Já os proletários são os que detêm a força de trabalho, ou seja, o que dá o seu trabalho, o seu esforço em troca de um salário. Temos aí uma disputa muito grande entre interesses, né? Os interesses dos capitalistas é conseguir ganhar mais dinheiro gastando o menos possível. E o interesse proletário é conseguir trabalhar o menos possível e também receber mais dinheiro. Por fim, mulheres e crianças, para ajudarem em casa, deveriam trabalhar em jornadas iguais aos dos adultos e homens. Aumento das doenças e acidentes de trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas e surgimento de sindicatos trabalhadores com objetivos de defender os interesses da classe trabalhadora. Então, mulheres e crianças trabalhavam igual aos homens, né, mas ganhavam menos salário. Tinham essas condições de trabalho bem ruins. Tinham que ajudar em casa. Quanto mais pessoas ajudando, trabalhando em casa, maior seria a renda da família. E também isso fazia com que acontecessem várias doenças. Como os trabalhadores não tinham muitos direitos, né, eles aconteciam vários acidentes de trabalho, porque eles não sabiam operar a máquina direito, ou tinham algum problema, trabalhavam cansados e tudo mais. Então, várias doenças, vários acidentes de trabalho aconteciam e os trabalhadores não tinham nenhum tipo de benefício quando acontecia esse tipo de coisa, né? Eles apenas paravam de trabalhar. E também tem o surgimento dos sindicatos. Como isso gerava muitas revoltas, grupos de pessoas, grupos de trabalhadores se reuniam em sindicatos e esses sindicatos tentavam defender os interesses dos trabalhadores, muitas vezes brigando com os capitalistas, né, por melhores direitos. Às vezes acontecia até greves para tentar fazer com que o empregador, né, o capitalista, pudesse ajudar ou tentar minimizar os problemas que aconteciam entre as classes sociais. Com isso a gente encerra o conteúdo. Um abraço, valeu!